Controlado o incêndio no Parque Nacional das Emas. Os bombeiros fazem um rescaldo e um monitoramento depois da destruição de uma área de cerrado equivalente a 6.000 campos de futebol. E a chuva no sudoeste ajudou no combate às chamas. Foi rápida, mas a água caiu em Mineiros. A vacinação contra o sarampo deve ser retomada amanhã em Catalão. Mas em Tumbiara, no sul do estado, chegou a faltar vacina por causa do aumento da procura. E a doação que comoveu o estado. Um ovo era a única coisa que o menino simples de uma família tinha para doar para uma ação social e rendeu uma pequena fortuna num leilão beneficente. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora, 7h17. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. E a gente começa falando sobre o caso do coordenador morto numa escola de Águas Lindas. Teve mais manifestação hoje. Esses manifestantes fizeram uma caminhada. Começaram, na verdade, da cidade até o Congresso Nacional. Vou chamar o Fábio Melo, que tem informações ao vivo. Fábio, boa noite. É uma caminhada longa e, mais uma vez, em busca de segurança. É isso mesmo. Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, eles começaram essa caminhada há pouco, por volta de 6 horas da tarde. E só devem terminar amanhã, por volta das 9 da manhã. Partiram de Águas Lindas de Goiás e devem seguir até o Congresso Nacional, lá em Brasília. Olha só, são representantes de 17 escolas públicas lá de Águas Lindas. Eles vão caminhar por cerca de 60 quilômetros. O objetivo deles é entregar uma carta para o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Nesta carta, eles pedem aí por mais segurança nas escolas públicas. Esses atos, Luciano, começaram depois que o coordenador da Escola Estadual Machado de Assis, o Bruno Pires de Oliveira Leite, de 41 anos, foi morto dentro da escola por um aluno que é acusado aí pelo crime, o Anderson da Silva Leite, de 18 anos, que já está preso em uma penitenciária, em um presídio lá de Valparaíso. Luciano, eu volto com vocês. Obrigado, Fábio. É uma história que vai tendo aí novas repercussões e a gente vai acompanhando tudo. Muito obrigado. Depois de 30 horas de incêndio, uma chuva ajudou a apagar as chamas no Parque Nacional das Emas, no extremo sudoeste do estado. E a área queimada é muito grande, a área de preservação, a área de cerrado, do tamanho de 6.000 campos de futebol. Essa área foi uma das mais atingidas. Depois do fogo, só se vê cinzas. Nós flagramos um veado campeiro em meio ao cerrado queimado. Uma chuva na noite de ontem ajudou a apagar o que o fogo havia consumido em 34 horas de incêndio. E nós tentando controlar, monitorar o fogo dentro de uma área. E de repente você vê todo o seu trabalho perdido e com a ajuda de Deus, a chuva veio e nos ajudou muito. Cerca de 6.000 hectares foram consumidos pelo fogo. Isso equivale a mais ou menos 6.000 campos de futebol. E agora o trabalho é de monitoramento e rescaldo. E eles usam um drone para esse tipo de trabalho. Como é que funciona, tenente? Como é uma área muito grande, o drone é uma ferramenta que facilita muito a visualização. A administração do parque disse que um raio deu início ao incêndio no domingo. Esse tipo de fenômeno é muito comum nessa época de seca, entre os meses de agosto e outubro. O parque é considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Possui 132.000 hectares e abriga mais de 800 espécies de plantas e 300 aves e mamíferos sob risco de extinção. Agora eu te chamar a atenção porque quem corre o risco é um outro parque, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A situação por lá também é preocupante por causa desse incêndio. O fogo começou no último domingo e ainda continuam. Os representantes do Instituto Chico Mendes e do IBAMA trabalham para conter as chamas. Ainda não há estimativa do que foi destruído, da área consumida pelas chamas até agora. E apesar dessa queimada, a informação é que o parque continua aberto para visitação. E a gente viu ali que a chuva no sudoeste ajudou a conter o combate aí, na verdade, ajudou a combater as chamas no Parque Nacional das Emas. Essa chuva chegou também em Mineiros.
Em Mineiros, a chuva veio rápido nessa terça-feira, mas foi o suficiente para cobrir as ruas e até fazer enxurrada. Os moradores da cidade agradeceram. Esse vídeo foi gravado pela Cleila Carrijo. Gente, olha que chuva mais boa. Chuva abençoada. Delícia. Aquele barulho de água no telhado e a sensação de refrescada. A única pessoinha que não gostou foi a Caitlin, de 5 aninhos, porque imagina, não pôde ir para o ensaio de uma apresentação no colégio. Tu quer ir pra onde? Hein? Pra escola? Calorão e tempo ainda mais seco nesta quarta-feira em Goiás. A previsão é de 40 graus no oeste e a umidade pode cair a 14% na região central. Em Porangatu, máxima de 39 graus. Joviânia e Goiânia com 36 graus e na capital a umidade vai ser a mais baixa do estado. Em Jataí e Anápolis, a temperatura varia de 18 a 34 graus. Alerta para a situação do rio Caiapó, que fica na região de Arenópolis, cerca de 300 quilômetros de Goiânia. A Delegacia Estadual do Meio Ambiente foi até lá para investigar a degradação do rio. E a nossa equipe acompanhou tudo. O Caiapó é um dos principais afluentes do rio Araguaia. Nestas imagens, no município de Arenópolis, no oeste do estado, é possível ver loteamentos às margens do rio, na área que é de preservação permanente, água represada e construções irregulares. Quando se constrói às margens de mananciais, é crime ambiental. Na região do Caiapó, existem 3 pequenas hidrelétricas. Nesta aqui, nós tentamos falar com o proprietário, mas não fomos autorizados a entrar. As imagens do drone mostram que na área da empresa, o leito do rio foi desviado. Nesse trecho, nós estamos aproximadamente a 100 quilômetros da principal nascente do rio, que vem lá da Serra do Caiapó. Até esse instante aqui, o rio já recebeu água de mais de 20 afluentes. A gente observa que a vazão do rio é pouca. Nesse vídeo feito por ribeirinhos, um dos trechos do rio está praticamente seco. Isso aqui é o que resta do Caiapó. O seu Bento e o seu Ismael moram neste povoado às margens do rio. Eles afirmam que nunca viram um Caiapó com tão pouca água. Era um rio rico de peixe, você pegava vários peixes, hoje acabou, não pega mais, sabe? Então, é uma situação que está crítica, o Caiapó está morrendo. Agora, quando você pega um peixe aqui, já é digamos assim, uma surpresa, né? A polícia vai abrir inquérito para apurar as irregularidades ambientais no rio Caiapó. Temos vários crimes ambientais, todos serão levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Bom, a PCH Mosquitão disse que não opera com abertura de fechamento e também a abertura de comportas para reter a água. E que o reservatório é formado com água da chuva. A PCH não consome água porque todo o volume de água que entra nas turbinas, segundo a empresa, é devolvido ao curso natural do rio. Nós falamos também com um fazendeiro que vendeu os terrenos. Ele disse que o loteamento foi feito de acordo com a lei ambiental e que a responsabilidade das construções nas margens do rio Caiapó, essa responsabilidade é dos donos dos lotes. Olha, depois de confirmados 3 casos de sarampo aqui em Goiás, tem município do estado que ficou sem vacina por causa do aumento da procura. É o caso de Caldas Novas, também Itumbiara, cidades ali do sul de Goiás. E a gente vai começar com o Emerson Ferreira para dar mais informações se as vacinas chegaram até os postos. Emerson, boa noite.
Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, viu, essas vacinas acabaram aqui no município, mas segundo a Secretaria de Saúde, hoje já chegou um carregamento. A gente lembra que Itumbiara funciona como município sede aqui da regional, ou seja, essas doses que chegaram aqui para a cidade serão distribuídas também para outros 12 municípios aqui da região. A gente também lembra que não existe no momento uma campanha do governo federal para essa vacinação do sarampo, né? Essas vacinas, essas doses que chegaram são apenas para cumprir o calendário vacinal, mas por causa da grande procura, essas doses estão acabando rapidamente. Exemplo disso é o município de Caldas Novas, que também ficou sem vacinas. A previsão é que durante a semana essas doses sejam repostas, né? Outro caso que é preocupante é Catalão, que também ficou sem doses e hoje chegou 1.000 doses que serão repostas aí nas unidades de saúde, cerca de 14 unidades de saúde de todo o município. E é de lá que vem um dado preocupante, viu? Um morador da cidade está sendo investigado por suspeita de ter contaminado aí com sarampo, viu? Ele chegou a fazer exames, esses exames devem sair dentro de 5 dias. É um caso suspeito, então, claro que a gente vai continuar acompanhando, mas é um caso preocupante, né, Luciano? É preocupante essa situação e também esse problema, né, na reposição das doses da vacina. Obrigado, viu, Emerson? Olha, o Procon de Aparecida de Goiânia encontrou 200 quilos de alimentos vencidos. Isso de 76 lanchonetes e pastelarias que foram fiscalizados. Desse total, 27 foram multados. Entre os produtos apreendidos estão pães, massas e margarinas. Tudo sem condições de consumo. A fiscalização segue até sábado. Na zona rural de Goianésia, bombeiros resgataram uma vaca que caiu numa fossa. Foi preciso a ajuda de um trator para retirar o animal do buraco de 3 metros de profundidade. Protesto de aprovados em concurso de 2013 da Prefeitura de Lusiânia. Eles reclamam que não foram convocados enquanto o município contratou 230 temporários. A secretária de Educação disse que vai discutir o assunto amanhã no Ministério Público. E quase tudo pronto para a Campus Party, uma feira de tecnologia que começa amanhã em Goiânia. E os participantes podem dormir lá mesmo. Mais de 1.000 barracas foram montadas no shopping Passeio das Artes. Susto na BR-060, as rodas se soltaram de uma carreta em movimento. Uma bateu no carro que estava estacionado numa lanchonete e a outra bateu num poste. Ninguém ficou ferido. Em Corumbá de Goiás, cavaleiros ensaiam todos os dias para as cavalhadas. O espetáculo que encena a luta entre mouros e cristãos vai começar na sexta-feira. Falando agora de segurança nas estradas e nada melhor do que a conscientização das gerações. Alunos de uma escola no município de Anápolis receberam uma visita especial hoje dos policiais rodoviários. Foi o lançamento de um projeto, o projeto de educação no trânsito, e a garotada fez bonito. Viaturas e motos da Polícia Rodoviária Federal mudaram o cenário da Escola Municipal em Interlândia, distrito de Anápolis. A visita da PRF marcou o lançamento do projeto Educar. Do primeiro semestre, os professores receberam formação e agora vão aplicar o tema Educação no Trânsito em todas as disciplinas. Não deixam de ensinar suas matérias, porém usando o trânsito de forma transversal. Junto com isso, eles aprendem questões de cidadania, principalmente a educação para o trânsito. A gente já vê relato dos pais que chegam e falam, olha, ele falou que pode, que não pode andar sem o cinto, criança tem que colocar a cadeirinha, então a gente já vê mudança na atitude dos alunos. Além do lançamento do projeto, a escola também ganhou essa faixa de pedestres bem aqui na porta. É a primeira do distrito de Interlândia. E foi justamente aqui na rua que os alunos já tiveram a primeira aula. Só chegar e atravessar? Não. O que eu tenho que fazer? Olhar para os lados, fazer a sinalização se o carro está vindo. Se o carro está vindo, e como é que eu faço essa sinalização? Juntos, os alunos aprenderam a atravessar a rua em segurança. Um jeito novo e mais divertido de falar de um assunto tão sério. Agora vai ser tudo certo, agora todo mundo vai passar na faixa e sem errar. E ensinando a gente também, né? Isso que é bom, né? Essa questão de você mostrar para essas pequenas crianças. Agora, 7h31, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir a história que comoveu o estado
uma história de um ovo de galinha que foi leiloado por quase uma pequena fortuna. Até já. Sete 7h33, agora com uma história inspiradora que vem de Caçu, no sudoeste do estado. Voluntários estavam pedindo doações que seriam leiloadas. Um garoto de 8 anos não tinha nada, além de um ovo de galinha, e quis ajudar mesmo assim. E esse gesto dele rendeu um bom dinheiro. Essa história começa na casa do Luiz Gustavo. Ele tem 8 anos e vive com a mãe, os irmãos e o padrasto. Foi por causa dele e de um ovo que a cidade inteira ficou comovida. O ovo estava na carteira, eu peguei sim, escondi isso aí correndo e entreguei para a mulher. O Luiz Gustavo fez uma doação inesperada para um pessoal que estava arrecadando donativos para um leilão beneficente. Era final da tarde de uma quarta-feira quando bateram no portão da casa da família Freitas. Quem foi atender ao portão foi o Luiz Mar, que é padrasto do Luiz Gustavo. Você não imaginava a surpresa que teria, né, Luiz Mar? Naquele dia, eu não tinha quase nada de comer dentro da minha casa. Aí eu peguei e falei para ela, ó, dona, hoje eu não tenho nada, mas amanhã vocês passam aqui e contribuem. A Jéssica foi quem recebeu o ovo das mãos do Luiz e ficou muito comovida. Vinda mais uma criança que é inocente, a humildade que ele teve de vir para me entregar, o que ele podia doar, me emocionou bastante. E o final dessa história foi ainda mais emocionante. O ovo foi leiloado por quase R$4.000. Dinheiro que será usado na reforma desse abrigo para idosos da cidade. Um simples ovo com das melhores das intenções, né? Veio fazer o que fez, esse grande omelete, né? E o menino, que nunca tinha ido ao abrigo, emocionou a todos pela pureza da intenção. O senhor imaginou que um ovo valesse quase R$4.000? Pois é, eu não imaginei não, ele não tem ouro nem prata. Valor de um coração. E olha, a imagem do dia nossa hoje é um recorde. A Tecnoshow de Rio Verde se tornou a maior feira de agronegócio do país. Os números foram confirmados essa semana, depois que terminou uma feira concorrente no Rio Grande do Sul. Tchau, tchau, até amanhã.